Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, mais uma aulinha de biologia aí pra gente, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre divisão celular e sobre gametogênese. É a continuação de nossas aulas sobre biologia celular. Estamos finalizando já esse módulo pra gente partir pro próximo, tá? E essa parte não deixa de ser bem importante, né? Principalmente a parte de divisão celular. É um assunto que aparece com bastante frequência, tanto nas provas do Enem, né, como nas provas da UERJ. Então é um assunto que a gente tem que ter atenção na hora de estudar. Tá? Vamos começar então. Antes de a gente falar sobre como funcionam os processos de divisão celular, é bom a gente salientar o que acontece com o material genético da célula, né, nesse momento em que ela vai entrar em processo de divisão. Tá? Para a gente entender o que acontece com esse material genético, a gente precisa lembrar como é que esse material genético vai se comportar e do que ele é feito, né? Então, lembrando lá, né, o DNA é feito de ácidos nucleicos, né, que são formados lá por fosfato, açúcares e bases nitrogenadas. E essa fita de DNA que a gente aprendeu aqui nas aulas anteriores, né, quando a gente falou de duplicação, transcrição, tradução, é muito comprida, né, muito longa, assim, tem uma sequência muito grande de ácidos nucleicos, tá? Então, no momento em que essa célula vai entrar em processo de divisão, a gente vai ver que ela necessita reduzir o tamanho dessa fita, tá? Então, a redução dessa fita do DNA, ela vem num processo que a gente chama de condensação ou espiralização, né? Que seria o enrolar dessa fita para que ela fique mais compacta, tá? Essa condensação se dá como, né? Eu tenho a fita de DNA se enrolando em proteínas chamadas de histonas, tá? Esse enrolamento desse DNA, né, nessas proteínas faz com que ele vá se novelando, se enrolando e vá condensando, ou seja, ocupando um espaço menor. Dá para fazer uma analogia com um novelo de lã, né, que você esticaria lá o fio de barbante e depois você enrolaria esse fio, né, em torno lá do carretel e isso tornaria o espaço ocupado por ele menor, né? Quando eu tenho esse estágio de condensação do material genético, a gente passa a chamar esse material genético disposto de cromossomo, tá? Então, o cromossomo nada mais é do que o quê? É a estrutura, né? Uma estrutura que contém essa molécula de DNA muito longa associada a essas proteínas, né? Então, de tão condensado que esse material genético fica durante a formação do cromossomo, eu passo a conseguir enxergar, né, esses cromossomos no microscópio, tá? De tão juntos que está essa estrutura do DNA, né? Eu tenho vários tipos de cromossomos diferentes, tá? Basicamente a gente vai ver aqui o que a gente chama de cromossomo simples, que é esse onde eu vou ter apenas uma faixa, vamos dizer assim, né? Que a gente tem os braços, que são essas duas partes aqui, apontadas pela seta, e essa parte central que a gente chama de centrômero, tá? O centrômero, ele é a união entre os braços do cromossomo, tá? Então isso seria um cromossomo simples. No caso dos cromossomos duplos, né, eu tenho 4 braços, tá? Então eu tenho um braço aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e o centrômero unindo esses 4 braços, tá? Então cromossomo simples dessa forma, cromossomo duplo dessa forma aqui, tá? Então a gente está esclarecendo essa nomenclatura porque a gente vai voltar a usá-la, né, durante as explicações aí sobre os processos de divisão celular. Então é importante estar claro na cabeça de vocês qual é a definição, né, desses conceitos, beleza? Partindo disso, a gente tem uma possibilidade de classificar os cromossomos, ou seja, a gente consegue nomear eles de acordo com a posição que esse centrômero, essa estrutura de união vai ocupar, tá? Então, se ela está mais centralizada, a gente fala que esse cromossomo é metacêntrico, tá? Se ela está um pouco deslocada, né, ao centro, a gente fala que ele é submetacêntrico. Se está lá mais próximo a uma das pontas, né, é acrocêntrico. E se está bem lá na divisão, né, quase fazendo desaparecer os 2 braços superiores, a gente diz aqui que ele é telocêntrico, tá? Então eu posso ter esses 4 tipos de cromossomos de acordo com a posição que o centrômero vai ocupar, tá bom? Os cromossomos homólogos, e esse termo aparece bastante quando a gente fala desse assunto, eles tratam de cromossomos que são parecidos, semelhantes, né, no formato, no tamanho, e eles vão estar sempre dispostos em pares, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho desse lado aqui, ó, cromossomos homólogos, tá vendo? Esse laranjinha aqui é parecido com esse verdinho é parecido com esse, né? Então aqui eu tenho cromossomos homólogos e uma célula diploide, ou seja,
onde eu tenho o par de cada tipo de cromossomo. Aqui mesma coisa, né? Esse aqui igual a esse aqui igual a esse. Quando eu não tenho cromossomos homólogos ou cromossomos não homólogos, né? Eles são diferentes entre si, né? E aqui eu tenho um exemplo, tá vendo? Eu tenho esses 4 aqui, um de cada tamanho, cada formato. E isso faz com que eu considere minha célula haploide, tá? Porque eu só tenho um representante de cada par, né? Que seria os cromossomos que são homólogos. Então, por isso, a célula que é haploide com metade do número de cromossomos da espécie, né? A gente já discutiu isso aqui em outras aulas, qual era a definição, né, do termo haploide e diploide. Os cromossomos aqui representados, né, pelas letras A e B com cromossomos homólogos e os C e D sem cromossomos homólogos, tá? Antes de eu entrar no processo de divisão celular, o que vai acontecer, né? A célula ela tem que passar por um processo de preparação. Não sei se vocês vão lembrar, quando a gente falou na nossa aula, 2 aulas atrás, né, sobre a duplicação do DNA, eu comentei com vocês que esse DNA ele se duplicava quando a célula estava em processo de preparação para sua divisão, né? Esse processo de preparação para a divisão a gente dá o nome de intérfase, tá? Ou interfase. Então é uma fase que vai anteceder esse processo de divisão celular, tá? Vai ter a duplicação do DNA e a formação dos cromossomos duplos durante essas fases de preparação, né? Então eu consigo dividir essa interfase em 3 subetapas, vamos dizer assim, né? A G1, a S e a G2. A G1 é uma pré-síntese, ou seja, o cromossomo ainda está simples, não está duplicado, eu estou começando a ter um ganho em tamanho, em quantidade de organelas, para que a célula se prepare para essa divisão. Na subfase S, é a subfase onde acontece em si o processo de síntese do DNA, ou seja, onde o DNA vai ser duplicado, tá? E na última etapa aí dessa preparação, na G2, é a etapa que a gente chama de pós-síntese, né? Eu já vou ter os cromossomos duplicados, eu vou ter ali só um tamanho do volume celular e duplicação do restante das organelas, né? Então, basicamente, a célula vai duplicar tudo que ela tem em termos estruturais para poder entrar em processo de divisão, né? Porque a gente sabe que a divisão celular, quando ela se divide, né, ela vai ter que ter as estruturas, né, agora que ela tinha uma única célula, para ocupar 2 células, né? Então, por isso que ela passa por esse processo de duplicação das estruturas prévias, né? Uma comparação que a gente já pode adiantar, né, é que na diferença da mitose para a meiose tem relação justamente com essa questão da manutenção ou não da quantidade de cromossomos nas células que vão ser geradas a partir da divisão, tá? Então a gente vai ter uma diferença em relação a isso, é importante destacar, tá? Mas nesse caso aqui, inicialmente, é para a gente só comentar que na intérfase eu vou ter os processos de duplicação do material genético, das organelas, de tudo que a célula contém, para que ela entre em processo de divisão, beleza? Então essa é a intérfase. Entrando então nos tipos de divisão celular em si, né? O primeiro deles é a mitose, tá? Então a mitose é um tipo de divisão que pode acontecer tanto em células haploides como em células diploides, ou seja, tanto em células N como células 2N. Então eu vou ter sempre a origem de células filha, ou seja, as células que vão se originar da célula original, né, da célula mãe, idênticas a ela. Então é um processo que a gente chama de divisão equacional. Por quê? Porque eu mantenho o número de cromossomos nas células filhas do que eu tinha lá na minha célula original, tá? Então eu não vou alterar o número de cromossomos da célula mãe, beleza? Então aqui no exemplo está mostrando, né? Tanto em células haploides, célula mãe, 2 células filhas idênticas a ela, uma célula diploide, célula mãe com as 2 células filhas idênticas a ela, tá? Então, primeiros pontos da mitose. Acontecem em haploides ou diploides, é uma divisão equacional, onde eu não altero o número, a quantidade de cromossomos nas células filhas em relação à célula mãe, beleza? E aí a gente vai vir para as fases, né? Esse processo de divisão celular ele acontece em fases, mais especificamente em 4 fases, tá? Que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, tá? Vocês vão ver que essas fases elas são as mesmas tanto para mitose como para meiose, tá? Vão diferir alguns processos que acontecem durante essas fases, mas o nome das fases é igual, tá? E a grosso modo o que acontece é bem parecido também, tá? As diferenças vão existir, né, mas não são tantas assim. Então a primeira fase é a prófase. Só um detalhe antes, né?
Tem uma frasezinha que geralmente se usa para decorar com mais facilidade o nome das fases e a sequência em que elas acontecem, né? Que isso às vezes pode ser cobrado em alguma questão, algum detalhe de alguma fase, isso pode te ajudar a lembrar, né? Que é prometa a Ana telefonar. Então, prometa, de prófase, meta de metáfase, Ana de anáfase e telefonar, né? Telófase, né? Que seria a quarta fase. Então, nessa ordem, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ok, então vamos entender o que acontece nessa primeira fase, que é a prófase, né? Então, nessa imagem aqui dá pra gente ver lá a célula. Então a célula já está lá com o seu DNA duplicado, com suas estruturas duplicadas, e ela vai iniciar o seu processo de divisão. O que vai acontecer inicialmente com essa célula? Então eu vou ter lá o DNA desespiralizado, né, dentro lá do núcleo, de maneira desorganizada, e aí ele vai começar a se espiralizar, ou seja, vai começar a se organizar lá nos cromossomos. Ele inicia um processo de condensação. Além desse processo de condensação, eu tenho também a degradação dessa carioteca, dessa membrana nuclear. Por que isso? Se eu degradando essa membrana nuclear, eu vou fazer com que o material genético se reposicione aqui na célula para que ela possa entrar em processo de divisão. E um terceiro ponto, e não menos importante, né, é a duplicação dos centríolos, que se a gente lembrar das nossas aulas de organela, é uma organela importante para o processo de divisão celular. E além da duplicação, eles vão migrar, né, em direção aos polos opostos da célula, né? Então eles vão sair aqui da parte superior e vão migrar aqui em direção aos polos, tá? Então tudo isso está acontecendo com a célula, beleza? Então, recapitulando, o que vai rolar na prófase? Eu tenho o início da condensação do DNA, eu tenho a degradação da carioteca e eu tenho a duplicação e migração dos centríolos, beleza? Então isso é o que acontece nessa primeira fase. Então a próxima fase, que é a metáfase, ela vai acontecer a partir de onde essa primeira fase é interrompida, beleza? Que está nessa imagem aqui. Olhem sempre as imagens, gente, que esse assunto ele é bem visual. Então vira e mexe cai também algum desenho, algo do tipo para você interpretar em relação a esse processo de divisão celular, tá? Então, por isso que é interessante a gente trabalhar com essas imagens. O que vai acontecer então na metáfase, que é essa segunda etapa? Esses cromossomos vão atingir esse grau máximo de condensação, tá? Eles vão estar visíveis, inclusive, no microscópio óptico. É o único momento, né, durante o processo de divisão celular em que os cromossomos ficam visíveis. Isso é importante a gente destacar. Além dessa condensação máxima dos cromossomos, eles vão se alinhar, tá vendo que eles formaram uma linhazinha aqui na parte central da célula? A gente fala que eles estão alinhados no equador da célula, uma referência à linha do equador, né? Isso também é chamado de placa metafásica, né? Justamente porque acontece durante a metáfase, tá? Então, é um ponto importante também que vai acontecer durante a metáfase. Além disso, os centríolos, que já estão aqui posicionados, né, nos polos da célula, eles vão lançar as fibras de fuso, tá vendo? Que são essas linhazinhas que saem dos centríolos. A gente chama de fibras de fuso mitótico, né? Essas fibras, elas vão se ligar aos centrômeros, que é aquela parte central do cromossomo, né? Então, isso que vai rolar na metáfase, tá? Então, na metáfase eu tenho a condensação máxima dos cromossomos, um alinhamento deles no equador da célula e o lançamento pelos centríolos das fibras de fuso que se ligam aos centrômeros, tá? Então, tudo isso rolou aí na metáfase, beleza? Segunda fase. Agora a gente vai para a terceira fase, que é a anáfase, tá? Então, no finalzinho da metáfase, eu tenho a divisão dos centrômeros, ou seja, esses centrômeros vão ser rompidos pelas fibras de fuso. Aí eu já começo a anáfase com esse cromossomo que foi separado através dos centrômeros, né? Sendo puxado em direção aos polos, ou seja, sendo puxados pelos centríolos. Os centríolos vão recolher essas fibras de fuso e vão puxar esses cromossomos lá em direção a eles novamente, tá? Então eu tenho esse encurtamento das fibras de fuso, os cromossomos simples vão sendo puxados, né, para o lado da célula, porque reparem, eu tinha aqui cromossomos duplos, tá vendo? E agora eu dividi, quando eu quebrei esse centríolo, eu puxei metade para cá, metade para lá. Então tá vendo, eu tenho metade saindo para cá, metade saindo para lá, e eu dividi esses meus cromossomos todos, tá? E aí também se inicia já o processo de desespiralização, ou seja, de descondensação desses cromossomos, para que a fita de DNA volte a se desenrolar, né? Então, o que aconteceu aí na anáfase? Encurtamento das fibras de fuso, cromossomos simples, né? As cromátides irmãs
puxadas em direção aos polos da célula, aos centríolos, e o início da desespiralização, ou seja, o início da descondensação desses cromossomos, beleza? Na última fase, que é a telófase, o que vai rolar? Na telófase eu vou ter o reaparecimento primeiro da carioteca, que é aquela membrana que reveste o material genético, né? O material genético, vocês vão ver que já está descondensado, já está despiralizado. Eu tenho o reaparecimento dos nucléolos, tá? Que são uma estrutura presente no núcleo também, importante lá na produção de ribossomos. Eu tenho o processo de citocinese, que é o quê? Que é a divisão do citoplasma. Tá vendo que ele está sendo estrangulado aqui, o citoplasma? Isso vai acontecer até que eu rompa esse citoplasma e divida essa célula em duas, né? Então, no final desse processo de telófase, eu vou ter duas células formadas idênticas àquela célula original, né? Então, o que vai rolar durante a telófase? Tem a citocinese com a divisão do citoplasma. Eu vou formar as duas células filhas idênticas à célula mãe. Reintegrei, né, as cariotecas. Formei os nucléolos e tenho a despiralização, descondensação dos cromossomos. E as fibras de fuso, né, que foram lançadas lá pelos centríolos, também vão desaparecer, tá? Então tudo isso vai acontecer durante a telófase. Eu sei que é muita informação para vocês absorverem de uma vez, mas é um processo que acontece dentro de uma lógica, né? Então acho que vocês conseguem absorver isso pensando nesse sentido. Então, na hora que forem estudar esse assunto, tentem entender o processo ocorrendo nessas etapas, né? E como uma etapa vem posteriormente a outra, né? E elas se complementam, tá? Então, recapitulando rapidamente o que vai rolar na mitose, né? Eu tenho lá na primeira fase, que é a prófase, um processo de degradação da carioteca, início da condensação dos cromossomos, duplicação e migração dos centríolos. Na metáfase, eu tenho a organização dos cromossomos em seu grau máximo de espiralização no centro da célula, formando lá a placa metafásica. As fibras de fuso são lançadas pelos centríolos que já se encontram nos polos da célula e se conectam aos centrômeros, né? E aí inicia o processo de divisão desse centrômero. A anáfase, eu tenho a separação das cromátides irmãs a partir do rompimento desse centrômero, e eu começo a ter o encurtamento das fibras de fuso, tá? E aí esses cromossomos começam a se desespiralizar, ou seja, começam a se descondensar, beleza? E na última a gente viu que eu tenho a separação do citoplasma pela citocinese, reintegração da carioteca, reaparecimento dos nucléolos, desaparecimento das fibras de fuso e desespiralização total do cromossomo, né, do material genético. E aí eu formei duas células idênticas à original, tá? Só um detalhe, existe uma diferença nessa separação do citoplasma, né, na telófase, entre a célula vegetal e a célula animal. Na célula animal, que é o que a gente acabou de descrever, que é o nosso caso, né, eu tenho o que a gente chama de citocinese centrípeta, ou seja, eu tenho um estrangulamento do citoplasma de fora para a parte central, tá? Já na telófase é o inverso, tá? Eu vou ter o processo contrário. Eu tenho aqui, ó, a citocinese acontecendo de dentro para fora. Surge essa lamela média que vai cortando, entre aspas, a célula ao meio, tá? Então tem essa diferença entre a citocinese centrífuga dos vegetais e a centrípeta da célula animal, beleza? Agora, uma coisa que a gente não comentou ainda. Para que a mitose serve, né? Por que as células realizam a mitose, né? Realizam a divisão celular por mitose? Primeiro, né? Crescimento e regeneração de tecidos. Ou seja, eu vou conseguir repor células que foram destruídas, vamos dizer assim, por exemplo, por um corte, né? Que você faz lá na sua pele e depois de um tempo a sua pele se regenera, né? Então essas células vão se multiplicando por mitose e vão reorganizando, reestruturando o tecido. O crescimento, por exemplo, quando uma criança vira adulto, né? Por que uma criança cresce, né? Pode parecer idiotice perguntar isso, mas é basicamente por aumento da quantidade de células, né? E esse aumento da quantidade de células vem a partir de processos de mitose, tá? Então, crescimento de tecidos, de organismos. Cicatrização, que entra aí com o processo de regeneração, né? Mas basicamente a mesma coisa. No caso das plantas, pode ter processo de formação de gametas, tá? Dependendo do tipo de planta e de que tipo de reprodução ela faz. Assim como alguns animais que se reproduzem por partenogênese, tá? Partenogênese é um processo de reprodução que as abelhas fazem, né? Onde a abelha rainha consegue se reproduzir sozinha, né? Por mitose. Então é um processo interessante
porque ela forma os gametas por esse processo, tá? Mas na maioria dos animais, os gametas se formam por meiose, tá? E não por mitose, como é o nosso caso. E as divisões do zigoto, né? Durante o desenvolvimento embrionário. Então, depois que tem a fecundação lá, junto do espermatozoide com o óvulo, formou a primeira célula, que é o zigoto, e esse zigoto começa a se dividir, né? Para formar uma massa de células. Então, uma célula viram duas viram quatro viram 8, assim por diante, né? Então, isso tudo acontece através da mitose, beleza? Então, a mitose serve para crescimento, regeneração, cicatrização, divisão do zigoto e formação de gametas em plantas e alguns animais específicos, tá? Depois eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês mais para o fim da aula, para a gente entender como é que acontece essa mitose, tá? Vamos para a meiose agora, tá? A meiose, ela é uma divisão que a gente enxerga a primeira diferença em relação à mitose, que é qual? Ela só acontece em seres diploides, ou seja, a meiose só vai acontecer em células que têm o número total de cromossomos para aquela espécie, tá? Isso é um ponto importante. Então, só acontece em organismos 2N, tá? Então, eu tenho uma célula original, que no final do processo de meiose, eu vou originar 4 células com metade do número de cromossomos dessa célula original, tá? Então, eu formo 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe, tá? Então, a gente chama essa divisão da meiose de reducional. Por que reducional? Porque eu estou reduzindo a metade o número de cromossomos da minha espécie, ou da minha célula, no caso, né? Então, eu tenho essa meiose dividida em 2 etapas, né? A primeira etapa, que é essa reducional mesmo, né? Que eu vou reduzir a metade do número de cromossomos. Então, eu formo 2 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. E aí eu tenho uma segunda divisão, que aí é uma divisão equacional, que é idêntica à mitose, né? Onde eu vou separar as cromátides irmãs lá e eu vou formar mais 2 células filhas cada, né? Aqui no caso dessas 2 que se formam, elas são idênticas à mãe. Só que como a gente está partindo daquela primeira, né? Elas só vão ter metade do número de cromossomos da original, né? Então formei 4 células filhas com metade do número de cromossomos lá da célula mãe, tá? Então vamos entender como é que esse processo de meiose acontece. Como eu falei para vocês, a gente subdivide a meiose em 2 partes, né? A meiose 1 e a meiose 2. Então, meiose 1 a gente tem lá a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na meiose 2 eu tenho prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, tá? Então, a gente vai ver o que acontece em cada uma dessas fases. Se vocês repararem, os nomes são os mesmos, né? Do que a gente viu na mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como eu falei para vocês, vai ser muito próximo, né? Vai ser muito parecido com o que acontece e isso ajuda a gente na hora de estudar, né? A diferença principal vai estar nessa primeira etapa aqui, né? Que é a meiose 1, onde eu vou ter essa redução no número de cromossomos e vou ter um processo também que a gente chama de crossing over, que eu vou explicar já já, tá? Então, na meiose 1 eu tenho algumas diferenças marcantes, tá? Apesar de não serem tantas. Na meiose 2 não, né? Basicamente idêntica à mitose, tá? Então, vamos começar analisando aí, né, a meiose 1, que é essa divisão reducional, com a primeira fase, que é a prófase, né? Que aí a gente chama de prófase 1, tá? É a fase mais longa da meiose, então a gente subdivide ela em 5 subfases, tá? Que é o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. Sendo bem sincero, é muito difícil, pelo menos eu vi raríssimas vezes, né? É uma questão de vestibular, seja do Enem, seja da UERJ, cobrar algo específico sobre todas essas subfases, tá? Então o que eu acho que é o mais importante que vocês têm que destacar na hora de estudar essa parte, né? É a subfase que a gente chama de diplóteno, tá? Durante o diplóteno vai acontecer o que eu nomeei para vocês como sendo crossing over, ou também chamado de permutação. O que é isso? Isso é uma troca entre os cromossomos de pequenos fragmentos, ou seja, os cromossomos eles trocam pedacinhos, né? Só que esses pedacinhos eles estão carregando genes, né? Então, quando eu tenho essa mistura de pedacinhos de diferentes cromossomos, eu gero uma combinação aleatória, né? E isso gera um processo que a gente chama de variabilidade genética, ou seja, eu estou variando geneticamente a célula que está se formando em relação à célula original. E isso é importantíssimo no processo de manutenção das espécies, né? No processo evolutivo, porque essas diferenças elas vão mantendo os indivíduos mais adaptados ou não, né, a certos tipos de condições. Isso vai fazendo com que a espécie tenha maior chance de sobrevivência, tá? Então essa variabilidade genética é importantíssima. Vamos entender como é que isso acontece, né? Então tem aqui no leptóteno, que era a primeira fase, separação dos centríolos. Mesma coisa parecida com o que a gente viu lá na mitose, né? O zigóteno é o emparelhamento dos cromossomos homólogos, vão começar a se organizar, né?
Aí no paquíteno, né, eu já tenho aqui os cromossomos homólogos pareados, né? E no diplóteno eles vão ter o que a gente chama lá de quiasmas, né? Que é esse abraço, né? Esse enrosco das partes dos cromossomos homólogos, né? E na diacinese, que é a última etapa, eu tenho esses que a gente chama de quiasmas, né? Esses enrolamentos terminalizados, né? Então as trocas de trechos entre os cromossomos já foi realizada, tá? Então só mostrando mais uma vez aqui, né? Lá o paquíteno, cromossomos homólogos duplicados e pareados. Aí no diplóteno tem os quiasmas acontecendo e aí esse é o resultado das permutações, tá vendo? O cromossomo vermelhinho aí tem partes verdes, né? E o cromossomo verde tem partes vermelhinhas. Isso mostra essa mistura, né, que aconteceu entre trechos do material genético. Aí eu vou entrar agora na segunda etapa, que é a metáfase 1, tá? Então eu já tive o processo de crossing over, de permutação, acontecendo lá na prófase 1, e aí eu entro na metáfase 1. Aí vai começar a ser bem parecido com a mitose, como eu falei, né? Você vê que eles estão pareados lá no centro da célula, no equador da célula, formando a placa metafásica. Aí eu tenho os centríolos posicionados nos polos e o lançamento das fibras de fuso. Fibras de fuso se conectando lá aos centrômeros, né? E aí eu vou ter o que na anáfase 1, né? A separação dos cromossomos homólogos. Qual é a principal diferença que a gente observa aqui em relação ao que a gente viu na mitose? Se vocês lembrarem, quando a gente viu aqui na mitose, depois vocês rebobinam o vídeo, vocês vão ver, que eu tenho uma placa aqui, né, formada por uma única fileira de cromossomos, né? É um cromossomo embaixo do outro, né? Aqui eu tenho duplas, tá vendo? Eu tenho duas fileiras. Isso é o que a gente chama de cromossomos homólogos, tá vendo? Esse aqui é parecido com esse aqui é parecido com esse. No caso da mitose, a gente tinha cromossomos duplos, né, mas solitários, né, não homólogos, vamos dizer assim, né? Então aqui eu tenho uma separação não das cromátides, não das perninhas, entre aspas, dos cromossomos, mas sim a separação do par, tá vendo? Então por isso que a gente diz que na meiose 1 acontece a separação dos cromossomos homólogos. Outro ponto importante é que essa separação ela é independente, ou seja, os cromossomos homólogos eles não migram para o mesmo lado. Então não tem a migração, por exemplo, desse que é parecido com esse para o mesmo lado, nem desse que é parecido com esse para o mesmo lado. Vão ver que pares diferentes são puxados para lados opostos, né? Então isso também aumenta a variabilidade genética, porque na célula que vai se formar de um lado e do outro eu vou ter mais uma mistura, né, entre genes de diferentes cromossomos, né? Então esses dois fatores que a gente descreveu, né, o crossing over, que é a permutação, e a segregação independente dos cromossomos homólogos, são as duas chaves, né, de geração de variabilidade genética nesse processo de divisão celular, né, que é o que garante, como eu falei, né, o processo evolutivo, a diversidade das espécies, etc., né? Então aqui na anáfase eu estou separando os cromossomos homólogos, encurtamento das fibras de fuso, tá? Eu não tenho divisão do centrômero, como eu citei, porque eu não estou separando as cromátides, né? Eu estou separando os pares de cromossomos homólogos, então isso é importante destacar também. E aí na telófase, que é a última fase, telófase 1, né, que é a última fase da meiose 1, muito parecido com o que a gente viu lá na mitose, né? Eu tenho a reintegração da carioteca, surgimento do centríolo, desaparecimento das fibras de fuso e a citocinese acontecendo, né? Citocinese centrípeta, tá? Então agora eu vou formar duas células, onde antes eu tinha uma, só que agora eu estou formando duas células com metade do número de cromossomos da célula original, tá? Isso é importante a gente destacar. Então no final da telófase eu tenho duas células formadas com metade do número de cromossomos da célula que deu origem a elas, tá? E aí a gente entra na meiose 2, né? Começando pela prófase 2, que aí vai ser igualzinha à mitose, tá, gente? Então se vocês repararem aqui, né, eu tenho lá uma célula, outra célula, duas células formadas a partir daquela primeira na meiose 1, e aí eu começo, né, duplicação dos centríolos, aí eu vou ter início da condensação dos cromossomos e degradação da carioteca. Metáfase 2, organização dos cromossomos na placa metafásica, lançamento das fibras de fuso que se conectam aos centrômeros e o início da separação dos centrômeros, né? Da divisão dos centrômeros, tá? Você vê que eles estão pareados aqui no mesmo esquema que a gente via na mitose, né? Só com uma fileira, tá? Aí na anáfase eu separo as cromátides irmãs, separei as perninhas, né? E aí eu tenho encurtamento das fibras de fuso, a migração dessas cromátides para os polos da célula e o início da descondensação delas, tá? Isso também é importante.
E aí eu formei no final, na telófase 2, na última etapa, onde eu tinha 2 células, agora eu tenho 4. Aí mais uma vez, reintegração da carioteca, desaparecimento das fibras de fuso, reaparecimento dos nucleolos e desespiralização do material genético e o processo de citocinese acontecendo para separação das células e formação de novas células, né? Então, onde eu tinha 2 células, agora eu tenho 4, tá? Então, ao final da meiose 2, eu tenho 4 células com metade do número de cromossomos da célula original, tá? Para que a meiose vai ser utilizada? Ela vai servir para formar gametas em animais, tá? E formar esporos em plantas, tá? Então, no nosso caso, por exemplo, o espermatozoide e o óvulo são formados a partir de meiose, tá? Tanto que ele só tem metade do número de cromossomos da quantidade total da nossa espécie. Por quê? Porque no momento da fecundação eu junto, né, um espermatozoide com um óvulo e formo uma célula lá com 46 cromossomos, né? 23 mais 23, 46. Então, se eu não tivesse esse processo de formação dos gametas, né, que a gente vai aprender daqui a pouco, que a gente chama de gametogênese, né, acontecendo a partir de meiose, eu acabaria duplicando o número de cromossomos da espécie, né, porque eu ia pegar um gameta com 46, outro 46, e ia juntar e ia dar 92, né? E aí eu ia dobrar o número de cromossomos da espécie a cada reprodução, né? Então, hoje em dia, a gente já estaria na casa dos milhares de cromossomos, né? Então, não daria certo isso. Então, justamente, os gametas se formam por meiose, tá? O espermatozoide e o óvulo. Essa imagem aqui traz um resuminho do que é isso, né? Eu tenho aqui, ó, cromossomos homólogos, isso acontecendo na intérfase, tá, gente? A interfase é aquela fase pré-divisão celular, né? Que é a preparação da célula. Então, eu tinha lá uma célula 2N, um parzinho de cromossomos simples homólogos, e aí eu tenho o processo de duplicação dos cromossomos, né? E aí eu formei um parzinho de cromossomos homólogos, só que cromossomos duplos, né? E não simples. Se eu estiver falando do processo de mitose, tá? Que é esse aqui da esquerda. Tá vendo? Eu separei as cromátides irmãs. Então, uma célula recebeu metade, outra célula recebeu metade. Se eu olho para essas duas células aqui e olho para a minha célula original, que é essa aqui de cima, vocês vão ver que ela é idêntica a ela, né? Então, isso aqui é a mitose, onde eu formo duas células filhas idênticas à célula mãe, a partir da separação das cromátides irmãs, tá? Do outro lado, eu tenho a meiose, tá? Então, primeiro eu tenho lá, lembra, a separação dos cromossomos homólogos. Então, eu mando um cromossomo para cada lado aqui, tá vendo? Eu formo duas células com metade do número de cromossomos dessa aqui. E aí, sim, eu separo na meiose 2 as cromátides irmãs. Então, essas duas cromátides vão metade para cada célula que se formou. Então, se vocês repararem, essas 4 células que tem aqui no final, elas têm metade do número de cromossomos dessa célula original aqui, que começou lá o processo, né? Então, formam 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe, beleza? E aí, esse é o meu processo de meiose. Eu acho que isso aqui resume bem as diferenças, né? Ajuda a gente a visualizar isso. Antes de eu falar da gametogênese, vou mostrar aqui o vídeo que eu comentei sobre a mitose, tá? E aí eu vou comentando com vocês. Ele é bem curtinho, depois eu vou mostrar um da meiose também. Então, olha aqui, na prófase, né, que é a primeira etapa lá da meiose, eu vou ter o início da condensação do material genético, né? Então, tá vendo que os cromossomos estão se formando. Eu tenho, em sequência, a degradação do envoltório nuclear, né, da carioteca, olha lá, que vai ser degradada. E aí eu tenho a duplicação dos centríolos e migração dele para os polos. Aí eu passo para a metáfase, né, onde eu vou ter a organização desses cromossomos na parte central da célula, formando a placa metafásica, e o lançamento das fibras de fuso dos centríolos que vão se ligar aos centrômeros, né? Então, é o que a gente vai ver agora acontecendo, né? Olha lá a placa metafásica, as fibras de fuso sendo lançadas e elas se ligando lá nos centrômeros, né? E aí, no final da metáfase, eu tenho o rompimento desses centrômeros e aí vou ter o início do processo de separação das cromátides irmãs, né? Aí, quando eu tenho esse rompimento do centrômero, é onde eu vou entrar na terceira fase, que é a anáfase, né? Ó, lá vai separar o centrômero. Ó, separou o centrômero e aí eu vou separar, portanto, as cromátides irmãs. E aí, na anáfase, né, eu vou ter um encurtamento das fibras de fuso que vão levar esses cromossomos em direção aos polos, tá? E aí, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, eu já inicio aquele processo que eu comentei de descondensação dos cromossomos, né?
eu vou começar a ter uma desespiralização deles após esse processo de divisão, tá? Divisão do cromossomo, né? E aí acontece o que? Na última etapa, que é a telófase, reintegração, né, da carioteca, reaparecimento do nucleolo, descondensação total dos cromossomos, e aí o processo de citocinese, que vai ser o processo de divisão da célula, né? Para que agora eu forme duas células, onde anteriormente eu tinha apenas uma, tá? Olha lá o processo de citocinese acontecendo. Formei duas células filhas idênticas à célula original, tá? Isso aqui é uma outra forma de enxergar isso acontecendo de forma mais rápida, né? A degradação da carioteca, organização na placa central, lançamento das fibras difusas acontecendo, aí separação das cromátides irmãs, migração dela para os polos, descondensação, reintegração da carioteca e divisão do citoplasma formando duas células, onde tinha apenas uma, né? Então isso aí é o que acontece durante a mitose, beleza? Acho que ficou claro, né? Isso é uma filmagem de microscópio real, tá? Isso acontecendo em microscópio de verdade. Essa também, tá? Só pra gente ter uma noção. Nessa aqui dá até pra enxergar os cromossomos, tá vendo? Se separando e o processo de divisão acontecendo. Olha que interessante. Só pra vocês terem uma noção como é que isso acontece na vida real, né? Aqui, mais uma vez, o mesmo aconteceu aqui, tá? Vou mostrar agora o vídeo da meiose pra gente poder falar da gametogênese, tá? Deixa eu dar o play aqui. Só aumentar um pouco a velocidade, que esse vídeo é um pouco lento. Então vamos lá, ó. O que está acontecendo aí? A gente vai entrar lá na célula, né? Aqui é uma comparação entre a meiose e a mitose, né? Aquilo que a gente comentou. Meiose eu tenho duas, depois quatro células com metade do número de cromossomos do original, e na mitose eu formo duas idênticas ao original, né? E a gente vai destacar aquelas diferenças que a gente comentou, né? Que acontecem principalmente na meiose 1, que é o processo de crossing over, né? E separação dos cromossomos homólogos. Aqui ele lembra sobre o ciclo celular, né? Aquela preparação para a divisão da célula. Mas isso aqui agora não é importante pra gente. A gente já falou sobre isso, né? Aqui está mostrando as estruturas. Deixa eu adiantar até ele começar a falar aqui da meiose 1. Aqui, prófase 1. Então, primeira etapa, né? Eu vou ter lá o processo de condensação, início de espiralização dos cromossomos, né? Duplicação dos centríolos e a migração deles. O crossing over acontecendo com as quiasmas lá durante a prófase 1 que a gente explicou, né? Tá vendo? Eles trocaram trechinhos entre eles. E a gente entra no processo de migração dos centríolos para que a gente entre na metáfase 1, né? Que é aquela etapa onde eu vou ter a organização deles no centro da célula, né? Que é o que ele está mostrando. Deixa eu adiantar um pouquinho. Aqui, metáfase 1, placa metafásica. Aí agora ele vai entrar em processo de separação dos cromossomos homólogos, né, na fase 1. Olha como é que eu tenho aquela migração, segregação independente dos cromossomos homólogos que eu comentei, né? Os cromossomos diferentes foram para lados, os cromossomos iguais, né, foram para lados opostos. Citocinese, formei duas células com metade do número de cromossomos da célula original. E aí a gente entra na meiose 2, né, que é a continuação desse processo, que é aquilo que a gente já viu. Então, prófase 2, duplicação, migração dos centríolos. Aí eu vou ter o início da espiralização, degradação da carioteca, organização dos cromossomos no centro da célula, na metáfase, né, formando a placa metafásica. E aí eu tenho a separação dos centrômeros, e aí eu vou separar agora as cromátides irmãs, né, na anáfase, né. Separei, encolhi as cromátides irmãs, vou ter lá a citocinese na telófase e formação de duas novas células a partir de duas células. Então eu formo 4 células com metade do número de cromossomos da minha célula original, né? É isso que é a meiose, beleza? Então a gente conseguiu resumir nesse vídeo aquilo que a gente explicou, né? Tanto nos dois vídeos, na verdade, né? Tanto em meiose 1 como em meiose 2. Vamos voltar aqui a ver o nosso
slide. Deixa eu passar aqui para o nosso slide sobre gametogênese para a gente poder fechar a aula de hoje. Então vamos lá. A gametogênese, gente, é o processo de produção dos gametas. Eu comentei agora, né, que os gametas... Aqui a gente vai focar no humano, né? Os gametas, eles são formados a partir do processo de meiose, né? E aí na mulher a gente tem como gameta o óvulo e no homem o espermatozoide, né? Mais especificamente a gente chama de ovócito da mulher, né? E o espermatozoide no homem. A gente chama a gametogênese que forma o espermatozoide de espermatogênese e a gametogênese que forma o óvulo de ovogênese, tá? Então vamos falar primeiro da espermatogênese, que é a formação desse gameta masculino, tá? Então a gente consegue subdividir essa gametogênese em etapas, tá? Tem o que a gente chama de período germinativo, que vai ser a germinação dessa célula. Então tá vendo que ela sofre mitoses consecutivas e dá origem ao que a gente chama de espermatogônios, tá? Então as células germinativas vão se multiplicando e essas células que vão se formando a gente passa a chamar de espermatogônios, beleza? Isso acontece durante o período, né, de primeira infância do homem, né? O início da puberdade vai acarretar o período de crescimento dessas espermatogônias, tá? Que aí é uma outra etapa do processo de produção. Então, até o momento da puberdade, essa formação dos espermatozoides ainda não é completa, né? Então, por isso que é só a partir da puberdade que o homem consegue liberar espermatozoides, tá? Então, passada essa fase de proliferação, né, de multiplicação, eu tenho um período de crescimento, que é basicamente essas células que se formaram aqui, né, as espermatogônias, crescendo, né, aumentando de volume, de tamanho, tá? Quando elas passam por esse processo de crescimento, a gente deixa de chamar elas de espermatogônias e passa a chamar elas de espermatócitos primários, ou espermatócitos 1, tá? E aí elas já estão crescidas, vamos dizer assim, né? Depois de crescidas, elas vão começar a entrar no processo de meiose, tá? Aí a gente vai passar pela meiose 1. A meiose 1 vai ser aquela primeira etapa da meiose, onde eu vou reduzir a metade o número de cromossomos nas células filhas do que eu tinha em comparação com a célula mãe, tá? Então, meiose 1, formei, né, duas células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. E aí eu sofro outra meiose, né? Detalhe. Esse espermatócito que sofreu meiose 1, a gente passa a chamar ele de espermatócito secundário, tá? Aí a meiose 2 acontece, então eu formo lá 4 células filhas a partir de uma única, né? Então um espermatócito primário dá origem a 4 espermátides, tá? Esse é o processo que a gente chama de maturação. E aí eu tenho a última etapa da espermatogênese, que é a diferenciação, ou seja, essas espermátides, essas células que se formaram aqui, elas vão passar por modificações nas suas estruturas, nas suas organelas, para poder originar, né, para poder dar origem aos espermatozoides, tá? Então eu vou formar esses espermatozoides a partir dessas espermátides, tá? Então eu formei aqui, ó, 4 espermatozoides a partir dessas espermátides aqui de cima, beleza? Então, recapitulando o que aconteceu durante o processo de espermatogênese. Célula germinativa sofre mitose e forma espermatogônias. Essas espermatogônias passam por um processo de crescimento, desenvolvimento, onde passa a se chamar de espermatócitos primários. Esse espermatócito primário entra em processo de divisão celular por meiose, na meiose 1 formando os espermatócitos secundários e na meiose 2 formando as espermátides, durante o período que a gente chama de maturação, né? E por último, essas espermátides vão dar origem aos espermatozoides pela diferenciação. Essa diferenciação a gente chama também de espermiogênese, tá? É um nome interessante. O que vai acontecer nessa espermiogênese, né? Nessa diferenciação? Então eu tenho algumas estruturas da célula se modificando, né? Por exemplo, o complexo Golgi ele vai sofrer uma fusão das suas estruturas e vai dar origem ao acrossomo, né? Que é aquela cabeça dos espermatozoides, tá? A peça intermediária, que é essa peça do meio, ela vai ser principalmente formada a partir das mitocôndrias, que vão dar energia, né, para que essa célula, esse espermatozoide, consiga se movimentar, né, e cumprir lá o objetivo dele, que é a fecundação, tá? E aí eu formo essa cauda, né, que a gente chama de flagelo, tá? Então, basicamente, eu vou ter essas 3 estruturas no espermatozoide. A cabeça, essa peça intermediária, e a cauda, que é o flagelo, beleza? E a gente tem também a gametogênese feminina, que é a ovogênese, tá? Se vocês repararem, até aqui o processo de
crescimento é idêntico ao que a gente vê na espermatogênese, tá? Só mudam os nomes das estruturas, mas o processo é igual, tá? Uma diferença primordial é a mulher, ela tem esse período, né, de germinativo, de multiplicação dessas células ainda no período embrionário, ou seja, quando a mulher está na barriga da mãe dela, o corpo dela já está realizando esse processo germinativo. E aí o processo de crescimento acontece e é interrompido até a mulher entrar na puberdade, né? Que aí com o processo de secreção lá dos hormônios endócrinos, né? O FSH e o LH produzidos pela hipófise, o estrógeno, o progesterona, produzidos pelo ovário, vão desencadear a continuação desse processo de maturação, de formação aí do ovócito, tá? Então, inicialmente eu tenho lá a célula germinativa, sofre mitose, dá origem às células iguais a ela, né? Que aí a gente chama de ovogônios, tá? Então, se eu tinha lá na espermatogênese espermatogônias, na ovogênese eu tenho ovogônios, beleza? Essas ovogônias vão crescer, né? Mais uma vez, sem aquele processo de divisão celular, e vão formar um ovócito primário, tá? Esse ovócito primário vai passar para o processo de meiose 1, né? E aí eu tenho a primeira diferença primordial, né? Que é a principal, na verdade, né? Em vez de eu formar duas células filhas aqui, uma igual a outra, né? Com metade do número de cromossomos da célula mãe, eu tenho uma célula meio que não recebendo parte do citoplasma, das estruturas celulares e passando a se chamar glóbulo polar. E a concentração de estruturas, de material, fica focada em uma única célula, que a gente passa a chamar de ovócito secundário, tá? Por que isso acontece? Porque esse ovócito ele vai precisar de muito citoplasma, muita energia para que ele consiga exercer a função dele, né? Então aqui eu tenho uma divisão desigual de citoplasma, eu realoco recursos em uma célula ao invés de distribuir igualmente entre as duas, tá? Então essa meiose 1 ela é desigual, desleal, vamos dizer assim, né? Esse glóbulo polar ele se divide, tá? Esse glóbulo polar depois ele vai ser reabsorvido lá, né? Pelas estruturas do ovário. E esse ovócito 2 ele entra em meiose 2 e forma um óvulo, né? Mais uma vez, né? Forma um corpúsculo e uma célula única que vai receber uma alocação maior dos recursos, tá? Então eu formei o óvulo a partir do ovócito 2. Aí na fecundação acontece o que? O espermatozoide fecunda lá o óvulo e vai formar o zigoto, tá? Então essa vai ser a diferença principal entre a espermatogênese e a ovogênese. O que a gente vai falar aula que vem? A gente vai falar sobre esse zigoto, né, essa formação do zigoto e o que acontece a partir da formação desse zigoto até surgir um bebê, né, por exemplo, que etapas acontecem durante o desenvolvimento embrionário e posteriormente vamos começar a falar sobre genética, que é o nosso próximo assunto. Beleza, galera? Espero que tenham curtido a aula de hoje. E sabem que qualquer dúvida eu estou sempre à disposição de vocês, então é só mandar uma mensagem lá no grupo ou no meu particular, que a gente troca uma ideia, responda. O R está chegando, né, sem ser esse fim de semana próximo, então foco total é vocês poderem fazer um segundo exame de qualificação legal, tirar um conceito A aí, para quem não tirou ainda, e arrasar na segunda fase, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até uma próxima. Valeu!